Olá, meus queridos amigos e irmãos. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Vou falar sobre um assunto que não é ponto de salvação, é você acreditar de uma forma ou de outra, né? Nós vamos para Apocalipse 7. Não vou me estender muito, né? Porque essa questão dos Apocalipse 7 aqui vem falando dos 144 mil, né? Precisaria de mais estudos. Mas eu vou deixar claro aqui o meu ponto de vista, né? Como está na Bíblia, como está escrito na Bíblia. Eu creio naquilo que está escrito. Alguns têm uma forma de pensar diferente, acreditam de uma forma diferente. Mas será que é bíblico? A questão, 144 mil, é literal ou é simbólico? A grande, os 144 mil e a grande multidão é o mesmo grupo ou é um grupo distinto, diferente? Então vamos lá. Eu acredito na literalidade dos 144 mil. Por que eu acredito na literalidade dos 144 mil? Até aqui, pelo que eu me lembro, não existe na Bíblia um número simbólico. Número simbólico. O que existe a simbologia, por exemplo, as características, né? Uma besta sobe da terra. Aí, uma besta. O número 1, a quantidade de besta, é literal. A besta não é literal, é um símbolo. A terra ali também é símbolo e não literal. Não é literal, né? Isso nós vamos ver na palavra de Deus. Isso nos deixa bem claro. Então, por isso que eu acredito na literalidade, porque vem dando o número. Vem dando o número. 144 mil é número, né? Vamos lá. Depois, né, do terceiro selo, do quarto selo, quinto selo, sexto selo, ali depois desse selo, aí vem a palavra de Deus e diz: depois disto, vi 4 anjos em pé. Ele viu o quê? 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Anjos significam o quê? Poderes. Poderes, né? Ventos, guerras. Ventos significam guerras, né? Isso a palavra de Deus nos declara. Então, como eu disse, é um estudo mais aprofundado para a gente entender o que é que a palavra está dizendo. Então, vamos lá. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Até selarmos na fronte o servo do nosso Deus. Então, o povo de Deus, os servos de Deus vão ser selados. E aí fala o quê? Aqui é o selamento, né? Aqui é o selamento. Os servos de Deus vão ser selados. E não era permitido que essa destruição viesse ao mundo sem que os servos de Deus fossem selados, né? E aí as pragas não deveriam cair antes que o povo de Deus fosse selado. E aí, então, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, até que fossem selados. Então ouvi o número dos que foram selados. Ele ouviu o quê? O número dos que foram selados. E quantos foram selados? Ele ouviu o número. Que número era? Olha lá. E
então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil. 144 mil. Né? Lembrando de números aqui, literais, a gente vai ver vários números, né? 4 anjos. Aqui está falando 4 anjos. Eram quantos anjos? 4. Mas anjos não significam anjos mesmo, mas poderes. 4 poderes, né? 4 poderes. Em profecias, né? Em profecias, por exemplo, né? Babilônia, a igreja, né? Igreja, mulher, né? A mulher sentada na besta, né? Não representa, não era quantas mulheres? Uma mulher sentada na besta, uma. Não existia 2 mulheres ou 4 mulheres ali sentadas na besta, era uma mulher sentada na besta. Em quantas bestas ela estava sentada? Em uma besta. Uma besta. Não era ela não tinha uma mulher sentada em 2 bestas. Então, número eu sempre vejo na palavra de Deus aqui literal. Desde aqui, lá em Ezequiel a gente vai ver também, né? Que aqueles mesmos poderes que representam ali Grécia, Babilônia, a gente vai ver 4 animais, né? Daniel vai falar sobre isso. Então, são 4 a totalidade. Mas os animais representam o quê? Né? Essa é a questão. Os números sempre são literais. Agora, as características ali do que representam são simbolismos. Então, ele ouviu o número. Por exemplo, você está num bingo. Você está participando de um bingo que não é coisa de cristão, já digo logo. Não é de cristão estar participando de um bingo, mas você está lá num bingo. Aí a pessoa chama um número lá. Por exemplo, ele chama o número 10. Aí você ouviu o número 10. Aí você o quê? Ouviu o número 10. Então, você vai botar o número 10 ali ou vai botar 100? Você ouviu que número? Você vai dizer que ouviu um outro número? A não ser que você não ouviu direito, né? Mas, João relatou aqui e disse, ouvi, né? Então, ouvi o número, a quantidade dos que foram selados, que era 144 mil. De todas as tribos dos filhos de Israel. Olha só aqui. Presta atenção nesse detalhe. O número dos 144 mil faziam parte de quê? De todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui já não tem. Aqui já derruba a base de que os 144 mil e a grande multidão são os mesmos. Já derruba por terra essa ideia de quem prega errado, que os 144 mil e a grande multidão é o mesmo grupo. Caiu por terra essa ideia. Essa ideia não é bíblica, é antibíblica. Por quê? Vamos ver aqui na Bíblia. Ele viu o número da tribo de Judá. Quantos mil foram selados? 12 mil foram selados da tribo de Judá. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. E ele vê sendo selado. Ele vê o selamento. João vê o selamento. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Né? De Ásia, de Simeão. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, foram selados 12 mil. Literalidade. De cada tribo foi selado 12 mil. E aí eu posso dizer para os irmãos que lá no céu, na cidade santa, existem 4 portas, né? 4, se não me engano. As 12 portas, 3 de cada lado, se não me engano é isso, se não me falha a memória, né? 12 portas. Perdão, aí eu falei 4, mas eu estava tentando raciocinar aqui. 12 portas, né? 3 de cada lado, porque a cidade ela é quadrada, né? Ela é quadrada, então de cada lado tem 3 portas na cidade. E cada uma dessas portas tem um nome o quê?
das tribos, dessas 12 tribos. Né? Eu posso até, não tem base para isso, vou falar aqui, é um pensamento meu, que aqueles a quem pertencerem, a quem tiverem nas suas veias o sangue dessas tribos, entrarão por essas portas, cada um pela própria porta de tribo. É um pensamento meu. Não tenho base para isso, não tenho um estudo para isso, feito para isso, mas é um pensamento que vem, né? O porquê de existir essas portas, né? 3 portas em cada lado, com os nomes das tribos. Eu acredito que seja para entrar por elas, né? Ou seja, eu pertenço à tribo de Zebulon, vou entrar pela porta de Zebulon, né? É um pensamento assim, né? Existem versículos na Bíblia, a Bíblia que fala, né? Entrarão pela porta, né? E tal, isso e aquilo. Uma pessoa não pode entrar pela porta da minha casa se ele não é dono da casa, né? Ou se não for convidado, né? Então tem que fazer parte para entrar, né? Então vamos lá, esse é o pensamento. Nós vamos continuar aqui. Aí a Bíblia mesmo vem fazendo uma separação, irmãos. Ela vem aqui, ó, os 144 mil selados da onde? De Israel. Esses selados fazem parte de quem? De Israel. Ele tem na linhagem, no sangue dele, nas veias dele, o sangue de uma tribo de Israel. O interessante é que nós aceitamos que somos descendentes de Adão. Nós somos descendentes de Adão, então recebemos a natureza pecaminosa por causa de Adão. Nós aceitamos isso, não é fácil aceitar? É fácil. Nós aceitamos que muito fácil que somos filhos de Abraão, o pai da fé. Nós aceitamos por quê? Porque a fé, né? É o pai da fé, então temos que ter fé. Então, para dizer que temos fé, aceitamos que somos filhos de Abraão. Mas se você é filho de Abraão, criatura, e por que você não consegue entender ou imaginar que você pode ter nas suas veias o sangue de uma tribo dessas? Que você faz parte de uma tribo dessas? Né? A gente não sabemos. Né? Olha, os povos, as nações pagãs foram eliminadas. E o povo de Deus restou ali, o povo de Deus, né? Com as suas tribos ali, e foram se expandindo. Então, o mundo ficou cheio. Todos fazem parte do povo de Deus. Então, irmãos, eu posso ser de uma tribo, não sei a qual. Você pode fazer parte de uma tribo também. Eu não sei qual. Esse é um pensamento. Né? Vamos lá. E depois do selamento, João viu o selamento acontecendo. Depois do selamento, né? Eu não concordo com muitos que pegam aí, né? E querem colocar os dois grupos, né? Os 144 mil com a grande multidão, sendo um grupo só. Eu não vejo base. Eles pegam e fazem o quê? Pegam o versículo 4, né? Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil. Pronto, parou aqui. Eles nem leem que são de todas as tribos de Israel. Os 144 mil são de todas as tribos de Israel. Aí parou, não leem até aqui. E aí pegam aqui, ele ouviu o número, aí eles pegam e pulam para o versículo 9. E ainda excluem isso aqui, ó. Depois dessas coisas, depois dessas coisas, eles não leem. Depois dessas coisas, aí eles dizem o quê? Ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil. Mas eu me virei. Onde é que está escrito aqui? Me virei. Aí ele diz que se virou, né? João se virou ali, ele ouviu o número. Não tem lógica. Aí ele se virou. E quando viu, onde é que está dizendo que ele se virou aqui? Irmãos, não tem. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, ninguém podia contar. Olha só o que a palavra de Deus diz. O anjo dá o número dos selados, João viu o selamento, e aí o anjo diz, 144 mil foram selados, de todas as tribos de Israel.
E ainda vem dizendo 12 mil de cada tribo. Aí depois dessas coisas, irmãos, vamos ser honestos com a palavra de Deus. Não digam que ouviu o número, que João ouviu o número, e ele se virou, que isso é diabólico, não está na palavra de Deus dizendo que ele se virou, olhou para trás e viu a grande multidão. Irmão, se você tem pregado isso, você tem sido desonesto com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é verdadeira. Não tem engano nela, não. Onde é que está escrito aqui que João se virou? Eu já ouvi pessoas pregando isso. Então, se você tem aprendeu errado. Exclua isso da sua vida. Não venha para cá dizendo que João se virou. Não está escrito na Bíblia, não. Eu me virei, né? Eu ouvi o anjo falando ali o número de 144 mil, mas quando eu me virei era uma multidão que ninguém podia contar. Mas peraí, como é que o anjo disse o número? Como é que o anjo falou o número, mas ninguém poderia contar? Aí agora vem a prova dos 9. A prova dos 9. Que não são o mesmo grupo. 144 mil, grande multidão. É diferente. Vamos ver isso aqui? Olha só. Quem faz parte dessa grande multidão? Que ele fala que é a visão dos glorificados. O selamento dos 144 mil, versículo 1. Versículo 9, a visão dos glorificados. A visão, João viu agora os glorificados. João ouviu o número dos que foram selados. E João agora vê os glorificados. Olha só. Depois dessas coisas, vi, não me virei, eu vi, eu estava olhando ali e vi grande multidão que ninguém podia contar, ninguém podia enumerar, de todas as nações. Escutem bem, aqui não está dizendo agora que é de Israel. Já tem uma distinção aqui. Já derruba por terra a ideia de que os dois grupos são o mesmo. Eu vi grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Vá ler a Bíblia, meu irmão, você está lendo errado. Ou você não está lendo, está ouvindo o que pessoas de influência falam, enganando você, e você fica enganando os outros também. 144 mil de todas as tribos de... Repita aí, Israel. Tá lendo aí? Lê aí, Israel. Grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Diga onde? De Israel foi? Não. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Esse povo reconhece, todo esse povo reconhece que a salvação pertence a Deus. Não pertence a José, não pertence a Maria, não pertence ao pastor que tem ensinado errado. A salvação não pertence a ele. A salvação pertence a Deus. Você é salvo pela graça de Jesus Cristo, mas você tem que crer nele. Se você não crer, você não será salvo. Né? Aqui é ao nosso Deus, que se assenta no trono, Deus Pai, e ao Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Pertence o quê? A salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes. Eram 4 seres viventes ou eram 90 seres viventes? A Bíblia diz que eram 4 seres viventes. E em Ezequiel também fala sobre esses 4 seres viventes. Qual é o número a quantidade dos seres viventes? 4. Aí por que agora o número dos 144 mil não pode ser, tem que ser simbólico e não literal? Se em toda a Bíblia eu vejo o número sendo literal. Então, esse é o meu pensamento. Né? Esses 4 seres viventes, né, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória
e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Então, eu vou encerrar por aqui, né? Sobre essa questão aqui dos 144 mil. Acho que já tomei tempo demais, não queria me prolongar muito, mas para as pessoas não ficarem com preguiça de ouvirem, né? E tirar as conclusões e estudar, ver na Bíblia. É ver na Bíblia. A palavra de Deus, ela é o quê? A nossa única regra de fé. Eu tenho que acreditar no que está escrito. Eu tenho que seguir o que está escrito. Não que os homens pregam. E diz, não, irmão. Porque é o que pregam, diz. João viu ali, João ouviu o número, mas ele se virou para trás. Que mensagem diabólica é essa? Onde é que... Eu já ouvi isso, mas onde é que está escrito? Que João ouviu o número, ele ouviu o número, ouvi 144 mil, mas quando eu olhei, é isso que tem pregado, essa mensagem é falsa. Eu me virei, olhei, eu me virei, e eis que era uma grande multidão, que ninguém podia contar. Como é isso? Ele ouviu o número, alguém disse o número, alguém pôde contar o número, contar aquela grande multidão, e falou o número, agora já não podia contar mais. Pregação falsa, viu? Então, eu fico com o que está escrito aqui na palavra de Deus. Os selados, 144 mil selados das tribos de Israel. A grande multidão está dizendo aqui, a palavra de Deus quem fala, não sou eu não. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, são grupos diferentes. São povos diferentes, não são a mesma coisa não. Vamos estudar a Bíblia mais e acreditar no que está escrito.